Amém, ó Deus. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo sobre a introdução ao aconselhamento bíblico, nós começamos há 2 domingos atrás. Semana passada nós tivemos o privilégio de ter o pastor Claudinei trazendo um pouquinho sobre a missão que ele tem enfrentado, que ele tem vivido em sua vida já há tanto tempo. E na semana retrasada nós começamos a questão do aconselhamento bíblico e um resumo daquilo que foi a semana retrasada, que o aconselhamento bíblico é uma extensão do ministério particular da palavra de Deus, mostrando que a sua base está na história da redenção, a história em que Cristo, a história que Deus criou, e nós estamos inseridos nela. Todo o povo está inserido nela, todas as pessoas, o tempo está inserido na história. Então estamos percorrendo as histórias através de um panorama bíblico. E nós começamos a exposição em Gênesis, olhando para o aconselhamento bíblico. Começamos em Gênesis. Lá em Gênesis 3, revela a estratégia satânica, a estratégia cruel, a estratégia para derrubar mesmo. E qual era essa estratégia? Os irmãos lembram? Lançar dúvida, negar ao Senhor, negar a ordem de Deus, e então substituir a verdade divina. E lógico, há uma resposta a isso. Quando isso acontece, quando o pecado entra, nós vemos vergonha, nós vemos o medo, nós vemos a hostilidade no coração humano. Foi a resposta que Adão e Eva deu ao próprio Deus, sendo hostis a Deus. Foi o Senhor, a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, cada um colocando culpa. E, em última análise, apontando para Deus como aquele que errou. Então a gente viu que essa progressão dessa ruptura, desse pecado de Adão e Eva, até Caim, Lameque, e a corrupção de todo o povo até antes do dilúvio. E a necessidade urgente de um redentor prometido. Esse já era um protótipo do Evangelho. A gente vê que ali já se instaura o plano de Deus perfeito. Quando a gente vê o Senhor agindo na história, apontando aquele que iria não só consertar todas as coisas, mas aquele Redentor único, apontando para Jesus. Eles não sabiam nessa época, não tinham ideia, vislumbres apenas. Era a maneira que Deus começou a trabalhar na vida do povo. Então a gente viu a formação da fé de Abraão, moldada por revelações gradativas, que chegam até a obediência madura de Abraão. O texto, a maneira que nós olhamos para o Gênesis, onde o aconselhamento exige essa mesma fé madura, que age segundo a palavra e não segundo experiências. Nós devemos olhar para a palavra. Quando pessoas se chegarem até nós, pedindo por conselhos, nós vemos claramente o pecado, porque o pecado está em todos, e às vezes as pessoas se achegam até nós. Deus cria situações para que as pessoas se acheguem até nós. E nós, como cristãos, conhecedores desse Deus, e se você não o conhece, procure conhecer aquele quem você ama. Falei muito sobre isso na última aula. As pessoas vão se achegar. Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Você vai chegar até pessoas. E isso vai criar oportunidades para que você testemunhe do Senhor. E como aconselhamento bíblico, nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós devemos apontar a palavra de Deus, porque ela é fiel, aquilo que Deus prescreveu, e é ela quem vai transformar vida de pessoas. Não são as minhas experiências, não são as suas experiências, mas é a palavra que transforma, porque a palavra é do Senhor.
Sabe, isso evidencia que Deus opera pela graça soberana, ao escolher e transformar o seu povo. Então a gente continuou a descrição, a narrativa bíblica, olhando para Isaac, como Deus prova a fé de Abraão também, através do seu filho. Chegamos e terminamos na semana retrasada, quando falamos sobre Jacó. Esse Jacó, desde o início, ele dá pistas que ele vai ser um trapaceiro. E de fato ele é. Ele engana seu irmão, ele engana o seu pai, ele engana o seu sogro. Ele colhe o que ele plantou. É enganado pelo seu sogro. Ele sai, ele briga com Deus. E o Senhor o faz confessar. Qual é o seu nome? Jacó, o enganador. Ele o faz confessar. E Jacó então é transformado. Ele confessa quem ele é, e a partir daí ele é outro homem. E nesse ponto, já existe uma confusão. Lá dentro da sua família, dentro da sua casa, uma verdadeira novela. Os filhos de Raquel, os filhos de Lia, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, o filho preferido, José, a sua túnica especial, as mangas compridas, multicoloridas. José é o filho preferido. E óbvio, isso trouxe para dentro da casa dele ciúmes, inveja. Vendido pelos seus próprios irmãos, alguns inclusive queriam matá-lo. E José é enviado para o Egito. Ali nós vemos um outro padrão importante para entendermos o que nós temos em Cristo Jesus. Até então, estranho a nós o conceito do justo sofredor. José já começa a dar sinais desse que seria aquela representação visível do Deus invisível. Seria José, como nós falamos na semana retrasada. José talvez tenha sido esse adolescente mimado, trazendo notícias ruins dos seus irmãos, mas a partir dali, na chegada do Egito, o que nós vemos sobre José é a boa mão do Senhor. E José, sofrendo por ser justo, isso é estar pronto a confiar em Deus. Isso é ter uma fé madura. Saber que diante do sofrimento, ele se percebe dependente do Senhor. Estamos dependentes do Senhor? Quando aconselhamos, quando buscamos pelo conselho, os bons conselhos do Senhor, nós vamos olhar para a palavra de Deus e saber que Ele é quem traz essa salvação, é Ele quem traz esse renovo, é Ele quem nos pega pelas mãos diante dos piores sofrimentos. Mas José, ele foi humilhado para então ser exaltado. Uma lógica que nós precisamos compreender, uma lógica que nós precisamos aprender para interagir com o conteúdo dessa escritura e ter a nossa mente aberta para entendermos a riqueza que nós temos em Cristo, das diversas situações que nós vamos passar e que cada um aqui já passou e ainda vai passar, vai entender que o Senhor tem trabalhado na sua história. José então se torna o segundo maior governante do Egito, acho que podemos dizer do mundo da sua época, um homem extremamente poderoso e que Deus o separou numa posição estratégica para preservar uma família de 70 pessoas, família da promessa, que diante de uma fome intensa, precisa pegar mantimentos lá no Egito, precisa voltar para o Egito. Então José dá boas-vindas aos seus irmãos, lógico. Depois de um processo de sondagem do arrependimento dos seus irmãos, ele enxerga de fato de que aqueles que antes estavam dispostos a não só matar José, mas o venderam e agora estão prontos para substituir Benjamim. Olha que virada nessa história. Eles se entregam. Eles fazem o possível para substituir, para entregar as suas vidas por conta de Benjamim.
José vê arrependimento na vida dos seus irmãos, vê mudança, e então ele se revela: eu sou José. Talvez uma das narrativas mais emocionantes da Escritura. Eu sou José, o irmão que vocês venderam no Egito. É uma mistura de medo, é uma mistura de alegria, é uma mistura de ansiedade ou de antecipação com o que vai acontecer, mas o ponto é, nós vemos o justo sofredor num lugar estratégico para a salvação dos seus. Foi Deus quem agiu na vida daquele homem e daquela família toda. E agora José convida sua família para morar no Egito. Eles são colocados e separados numa terra específica, Gósen, e nessa terra específica é onde eles efetivamente se multiplicam. De 70 viram milhares. O faraó que conhecia José morreu. O faraó que nasceu na sequência ainda ouviu histórias de José, mas ele também morreu. E na sequência veio um faraó que não conhecia José, nem os seus feitos, e olhou, obviamente, para esse povo estrangeiro como uma ameaça e submeteu a todo aquele povo, que agora já eram milhões, à escravidão. E assim termina o livro de Gênesis. Assim termina o período de bênção sobre a vida de Israel e começa o livro de Êxodo. O povo de Israel agora sendo milhões debaixo do jugo da escravidão. E Deus escuta o clamor do seu povo, não porque eles se reuniam dominicalmente e clamava pedindo auxílio divino, mas Deus escutou o clamor e a dor daqueles que eram escravos. E lembrou-se da sua promessa, meus irmãos. Deus coloca a sua promessa. E uma vez colocada, determinada, não há quem mude. E ele já havia dito lá atrás que o povo ficaria escravo por 400 anos. E eles seriam resgatados pelo próprio Deus. Deus vai prover o livramento, porque assim é a natureza do nosso Deus. Deus é um Deus de salvação e nós temos visto padrões que nos ajudam a compreender a riqueza do que nós temos em Cristo Jesus. E como toda a história do Antigo Testamento aponta para o nosso Redentor. Na construção dessa convicção de uma compreensão do ministério, do aconselhamento bíblico. Meus irmãos, nós precisamos entender que pessoas se achegarão até nós e de que a compreensão de que Deus age na história, age na vida das pessoas com o objetivo de redenção. Porque nós estamos na condição de seres caídos, pessoas que não conhecem ao Senhor. E que nesse instante, quando as pessoas se achegam, a dor, a tristeza, a confusão, muitas vezes completamente perdido. E nós seremos aqueles usados pelo Senhor para mostrar que há redenção para aqueles que precisam. Bom, Êxodo capítulo 1. Nós vemos sim esse povo escravo. Em Êxodo capítulo 3, nós vemos que Deus fala com Moisés, deixando para ele um sinal. Aí no verso 3, no verso 12 do capítulo 3, diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E que monte é este? É o Monte Sinai. Quem é Deus? Eu sou o que sou. É Deus se apresentando para Moisés, se apresentando para o povo. Aí no capítulo 4, versículo 22 e 23, é curioso que o Senhor diz para Moisés dizer para o faraó, versículos 22 e 23 diz assim: dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva, para que me cultue, em algumas versões. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o
teu primogênito. É o Deus vivo, já conhecido por todos. Bom, Moisés não está indo para tirar uma queda de braço com o faraó. Deus não está entrando com o faraó com uma luta de 10 rounds, não. O Senhor vai se apresentar para o faraó, que faz uma pergunta estúpida. Em Êxodo, no capítulo 5, no verso 2, ao ouvir o recado de Moisés e Arão, o faraó diz o seguinte no versículo 2, quem é o Senhor para que ele ouça e eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Lembre-se, Israel é tido pelo Senhor como filho primogênito. Deixa aí meu filho para que me sirva, me adore. Senão vou matar o teu filho, faraó, tido como uma divindade no Egito. E pergunta, quem é o Senhor? Há um Senhor que se apresenta em todos os lugares. A natureza é testemunha do Senhor, de que há um Deus, Criador de todas as coisas. Bom, e Deus vai se apresentar para Faraó. Ele tem 10 cartões de visita, de que ele é o maior do que cada uma das divindades veneradas no Egito, de que ele é o Deus que liberta, ele é o Deus soberano. Faraó era tido como uma espécie de soberania divina no Egito. Ele se achava o próprio Deus, cuja vontade era a vontade de um próprio Deus. E o que nós lemos no livro de Êxodo é que Deus brinca com a vontade de Faraó, endurecendo o seu coração. Por vezes Faraó endurece o seu coração, mas nós vemos a soberania divina atuando, se apresentando para o povo de Israel. As 10 pragas, para cada uma das 10 pragas cai uma divindade egípcia. E é Deus se apresentando para o povo. Ele transforma as águas em sangue, animais, répteis, moscas, gafanhotos, uma espécie de feridas em seus corpos, chuva de fogo do céu, como se cada divindade da terra, daquilo que se apresentava para aquele povo, um povo idólatra, um povo que tinha um Deus para alimentação, um Deus para iluminação, um Deus para suprimento, um outro Deus para... E cada um desses deuses são derrubados, são envergonhados. Depois de um certo momento, o Senhor começa a preservar, inclusive, o povo de Israel, deixando claro de que Ele protege os seus. Então Deus anuncia a 10ª praga, a morte dos primogênitos, cumprindo aquilo que Ele havia dito para Moisés, de que Ele haveria de matar o primogênito do faraó. Nesse ponto, arrebentado, no meio de um caos, Faraó permite então que o povo de Israel vá, e o povo de Israel foi. E no meio do caminho, Faraó muda de ideia, e ele persegue o povo de Israel diante do mar, e protegidos por uma coluna de fogo. O Senhor abre o mar, o povo passa em terra seca, passa em chão seco, adorando, glorificando a Deus em tudo aquilo que eles estavam vendo. Isso não é historinha, isso é testemunho. Eles viram a mão do Senhor mover tudo ao redor deles, para que houvesse um exílio, para que houvesse uma saída, um êxodo da escravidão. E o Senhor libertou aquele povo. De volta, ele volta ao mar, ele cobre todo o exército do faraó. Agora o povo está celebrando. E chegou o momento em que Deus cumpre o sinal dado a Moisés, em Êxodo no capítulo 3.
E agora em Êxodo, no capítulo 19, é o encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai. E lá em Êxodo 19 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel de frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui. O cenário é assustador, porque nós temos a glória de Deus no alto do Monte Sinai. É trovão, é terremoto, é chuva de fogo. Povo assustado. Celebrando, mas assustado. A testemunho do povo dizendo: Moisés, vai você falar com ele. Nós estamos com medo. É a própria presença da glória de Deus diante daquele povo. Que privilégio. Meu Deus, que privilégio. Nós temos o povo de Israel no pé da montanha. Nós temos Moisés, que é esse mediador, indo e voltando, subindo e descendo. Esse mediador cumpre dois papéis básicos: trazendo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, purificando o povo. Esse é o trabalho desse mediador, o sacerdote Moisés. E agora Deus diz o seguinte no versículo 5 e 6: ora, se vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, ou seja, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos e que expressam o meu caráter, diz Deus, vocês vão ser uma propriedade minha diante de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês vão ser um reino de sacerdotes, vão ser uma nação santa. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que faz um sacerdote? Executava os sacrifícios. E o que é um reino de sacerdote? Sacerdote é alguém que representa alguém diante de outro alguém. Isso é tudo que o sacerdote faz. Um reino de sacerdote, propriedade peculiar do Senhor, representariam o Senhor diante de todos os povos. É impressionante como aqui ele já começa a indicar sombras daquilo que seria cada um de nós. Cada um de nós, representante de Deus, para apontar Deus para esse povo. É isso que ele faria. Israel, se guardasse os mandamentos do Senhor, que expressam o caráter de Deus, seriam esses representantes, que mostrariam para o mundo que não conhecem a Deus, quem é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Isso soa talvez um pouco familiar com a nossa última aula, de que Israel seria na Palestina esse umbigo da idade antiga, onde todo o comércio passava por ali. Representantes visíveis do Deus invisível. Esse era o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Se eles fizessem o quê? Se eles guardassem a minha aliança, se eles guardassem os meus mandamentos. Quando aconselhamos, o que nós apontamos? Os bons conselhos de Deus.
Se estamos numa aula de introdução ao aconselhamento, meus irmãos, como cristão, você precisa conhecer os bons conselhos do Senhor. E aonde estão os bons conselhos do Senhor? O povo de Israel se entusiasma diante dessa possibilidade e diz: nós iremos obedecer, nós iremos cumprir a lei de Deus. Essa foi a resposta de Israel. Talvez ainda tomados pelo entusiasmo de ver o mar se abrindo, se fechando sobre os egípcios, sem contar as 10 pragas, todos os atos milagrosos do Senhor, o povo está entusiasmado. Sim, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos simplesmente obedecer, vamos guardar a aliança e nós vamos representar Deus diante de todos os povos. Bom, vocês já estão familiarizados com essa história. E sabe que depois de todo esse entusiasmo, quando Deus estava proferindo a lei, e chamou Moisés para pegar algumas outras instruções, inclusive sobre a construção do tabernáculo, em que representaria a presença de Deus no meio do povo. O povo olha para Arão e diz: onde é que está Moisés? Será que ele está vivo ainda? Será que ele está lá? Será que ele volta? Por que ele demora tanto? Pega aqui esse ouro, faça para nós um bezerro. E atribuem ao bezerro de ouro a responsabilidade de ter nos livrado do Egito. No coração deles, eles tinham a razão. Eles estão falando do Deus que livrou todos eles daquele inferno da escravidão. E o povo cai em idolatria. Alguns dias antes já tinham falado que seguiriam, que serviriam, que obedeceriam, e agora cai em idolatria. Uma idolatria que se torna paradigmática na história de Israel, ou seja, perpetua. Juntamente com o pecado de Manassés, constantemente lembrado na história de Israel, esse povo de dura cerviz, idólatra, não conseguiu guardar a aliança, nem por questões de alguns dias, e já deixou de representar a Deus, deixou de representar Deus porque o povo queria ser Deus. E como é que o povo queria ser Deus? É estranho isso, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é que faz imagem e semelhança? Deus. Deus é quem faz imagem e semelhança. E agora, quando o povo de Israel se reúne e atribui ao bezerro de ouro o poder de ter livrado do Egito, fazendo uma imagem, o povo está assumindo o lugar de Deus, o povo quer ser Deus. No centro da idolatria, quando fazemos a imagem e atribuímos a elas qualquer que sejam os poderes, nós estamos fazendo a seguinte inferência: eu sou Deus e eu faço a imagem. Eu crio no meu coração essa imagem. Eu olho para os meus desejos e ela é mais importante que o próprio Deus, então eu faço o meu próprio Deus. Nesse momento nós caímos no pecado da idolatria. O povo se colocou como Deus. Assim como a serpente enganou, além de ter negado a Deus, ela deu um substituto, dizendo: assim vocês serão como Deus. E enganou a mulher, enganou o homem. E aqui, de novo, nós vemos um outro engano. Eles querem ser como Deus. E o povo de Israel falha. E falha miseravelmente. Essa é uma geração que não só cai em idolatria, mas também em incredulidade de que Deus daria de fato a terra que Ele prometeu a Abraão e que está prestes a cumprir. O resultado é que essa geração passa 40 anos no deserto, apenas com o tempo de que toda geração fosse trocada, exceto 2 pessoas. Alguém lembra? Josué e
Caleb. Quando toda essa geração é trocada, há necessidade então de que eles sejam lembrados dos atos do Senhor. Entram então os sermões de Moisés em Deuteronômio, em que toda a lei é revisada, em que toda a lei é recapitulada, exposta mais uma vez, em que os ânimos então são colocados no lugar. Agora é o momento de assumir a terra. Moisés, por razões que a gente já sabe no livro lá de Números, em que ele espanca a rocha, ele faz uma má representação de Deus, ele não glorifica a Deus diante do povo de Deus, é deixado de fora e Josué assume. Josué assume, assim termina o Pentateuco. Estamos entrando agora no livro de Josué. Josué assume e organiza o povo de Israel para grande conquista. O livro de Josué é empolgante, é um livro intrigante. Esse livro daria um longa-metragem, talvez a melhor série que pode ser ainda produzida no cinema, nas séries, nos streamings da vida. Que história! Cenas de batalhas épicas, eventos, e Josué segue com coragem, e eles conquistam a terra prometida. Nos encontramos então em Josué capítulo 24. Essa geração agora renovada, essa geração pronta agora para assumir a terra prometida, Josué reúne o povo e diz: olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. No verso 15 ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz: nós também serviremos. Nós vamos servir a Deus. Parece que a gente já ouviu essa frase, né? Assim encerra o livro de Josué. Extremamente empolgante, animados em servir ao Senhor. E então estamos em Juízes no capítulo 1. O que nós vemos é que nasceu uma geração, depois da morte de Josué, que não conheciam o Senhor. Parece que a mensagem não foi passada. Nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bastou uma geração para que o povo de Israel não conhecesse o Senhor, nem as obras que o Senhor fez. Tanto da conquista da terra quanto do livramento do Egito deixaram de ser contadas para as gerações. O vínculo foi quebrado, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, e como uma geração que não conhecia o Senhor, entregou-se aos pecados dos cananeus. E agora esse povo que deveria guardar aliança para ser um reino de sacerdote, passa a se tornar parecido com esse povo cananeu, idólatra. É assustador quando nós pensamos de que provavelmente nós estamos descrevendo uma cultura caracterizada pelos mandamentos expostos lá em Levítico 18. Nós estamos falando de uma cultura cananeia extremamente sexualizada, marcada por homossexualidade, bestialidade e assim por diante. E agora o povo de Israel se mistura, se esquece quem é o Senhor e assume as práticas do povo cananeu. E o que acontece então é que no ciclo de juízes, depois do pecado, nós temos muito juízo. Deus levanta então nações que viriam a disciplinar o povo de Israel, os filisteus. Nações, povos pagãos que viriam no meio do clamor do povo. Deus levanta juízes, libertadores, estabelecendo um padrão de que a sua misericórdia é a razão pelo qual o povo de Deus ainda existe. O povo insiste em pecar e Deus tem um amor fiel e leal, levantando libertadores. Meus irmãos, quando olhamos para o aconselhamento bíblico, em meio aos nossos pecados, nossos infinitos pecados e erros morais muitas vezes, nós temos um Deus que está vivo, está presente, está atuante. E nós somos dependentes desse Deus. A sua palavra é fiel. E nós devemos confiar nesta palavra fiel do Senhor.
a coisa vai descrevendo para nós um padrão espiritual aterrorizante, culminando em Juízes capítulo 19. O capítulo 19 é um episódio justamente do levita e a sua concubina. O levita está peregrinando, passa numa região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, porém ela, aborrecendo-se dele, deixou-o e voltou para a casa do seu pai. Tendo todo esse esquema do levita, seu relacionamento conturbado com ela, ela sai da casa do seu sogro, ele sai da casa do seu sogro, segue em viagem, chegando numa região, ele é hospedado por um homem. Porém, a casa é cercada e diga, traga para fora, eles querem abusar do levita. Os levitas eram os representantes de Deus como sacerdotes, escolhidos pelo próprio Deus. E de repente, eles querem abusar do levita. A concubina, então, é colocada para fora, eles abusam da concubina a noite em toda. Ela amanhece, provavelmente morre na porta, à beira da porta. É uma história que engasga a gente. Assim, como é que isso pode estar na Bíblia? Mas é justamente isso. Não tem como ler Juízes 19 e não lembrar de Gênesis 19. É a descrição do episódio de Sodoma e Gomorra, de cercar uma casa, um abuso homossexual de novo. E ao lermos Juízes 19, que descreve o povo de Deus, ao lermos, ele descreve um povo que recebeu o juízo de Deus. E não vemos diferença nenhuma. Nós somos confrontados com a triste realidade que grita ao longo do livro de Juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Um povo perdido. E que quando somos desgovernados, não temos orientação. Meus irmãos, nós fomos criados para adorar. Há um buraco aqui dentro que precisa ser preenchido para adorar. Está no cerne do nosso ser. Isso é ontológico. Está no cerne do nosso ser. Nós precisamos adorar. Só que, quando não colocamos a Deus único e verdadeiro, outra coisa vai chegar. E vai se apossar, e vai invadir o nosso coração, vai tirar a nossa atenção, vai nos dar nova prioridade. Nós somos igualzinho ao povo ao nosso redor. Nós atingimos o fundo do poço. Esse é o povo de Israel. E assim termina o livro de Juízes, clamando por um rei. Alguém que preencha isso. Esse desejo. Então entra, e alguns dizem, teólogos defendem que trata-se de uma defesa da monarquia davídica aqui. E assim vem o livro de 1 Samuel. E de fato é estabelecido um rei, mas um rei de acordo com o coração do povo. Um povo que desde o Egito só conheceu a idolatria. Você imagina 400 anos diante dos deuses egípcios, com uma sombra daquilo que seria o nosso Deus soberano. Ele sabia que havia um Deus. Ele sabia que era um Deus que havia um Deus vivo. Mas os seus deuses estavam em estátuas enormes na frente de cada um deles. E isso perpetuou no coração desse povo, perpetuou nas gerações. E esse rei que viria, parece que chegou. Será que é esse rei que vai esmagar a cabeça da serpente, como a gente viu desde lá de Adão e Eva, que vem se perpetuando? Será que era Noé? Será que era Moisés? Será que era José? Quem será? E Samuel então unge Saul como rei, um rei imponente, mais alto que a média dos homens de Israel.
um rei que mostrava a sua coragem, um rei de acordo com o coração do povo, um rei que pecou. Pecou e não cumpriu a palavra do Senhor. Em dois momentos distintos ele desobedece ao Senhor, numa obediência parcial. Como é que você obedece parcialmente? Significa desobedecer completamente. Ele faz o holocausto ao invés do sacerdote Samuel. E é tirado dele o reino, 1 Samuel capítulo 15. E Deus tranquiliza Samuel dizendo, olha, eu já separei um novo homem, eu já separei um rei. Nós ficamos entusiasmados porque esse rei, segundo o coração do povo, falhou, não esmagou a cabeça da serpente. Quem sabe um homem segundo o coração de Deus esmague a cabeça da serpente? Será que essa era a esperança? Davi prova a sua fé, Davi prova o seu valor, o valor dado, óbvio e exclusivamente pela graça de Deus, em que ele derrota Golias, descrito no texto hebraico como uma figura parecida como de uma serpente, a sua armadura, o seu tamanho, blasfemando contra Deus. E a lei já dizia, olha, aquele que blasfemava deveria ser apedrejado. Não é com uma espada que Davi vence Golias, é com uma lança, nem com uma lança que ele vence Golias, mas são com pedras. Davi cumpre a lei. Davi cumpre a lei enquanto o povo amedrontado observava o campeão da causa. Olhando para Davi, ele é o campeão. Ele é aquele que obedeceu a lei. Ele é aquele que cumpriu a lei. Eu e você, em nossas tendências pecaminosas, nos identificamos com Davi, nos encorajamos com Davi, mas eu e você não somos. Não nos identificamos com Davi, nós somos o povo com medo de cumprir a lei. Davi é o campeão da causa porque ele cumpre a lei. Capacitado pela graça de Deus, ele cumpre a lei, ele mata Golias. E o rei, segundo o coração do povo, escuta na boca do povo, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Não arrependido do temor a homens, não arrependido da sua necessidade de reconhecimento e aprovação do reino, Saul se transtorna, se torna extremamente invejoso, ciumento de Davi e passa a sua vida querendo matar Davi. O homem segundo o coração de Deus. Seu reinado estabelecido, 7 anos em Hebrom, o restante em Jerusalém, agora sim. Talvez ele cumpra o Salmo 101 que ele mesmo escreveu. Um salmo de coroação. Cantarei a justiça e a bondade de Deus. E assim ele faz nos seus primeiros anos do reinado. Talvez com Davi um novo momento de se inaugura. Até o dia em que ele resolve caminhar na laje. Caminhando então na varanda do palácio, ele observa e coloca diante dos seus olhos aquilo que jurou que não colocaria. Ele traz para dentro da casa aquilo que ele disse que não colocaria, não poria dentro da casa. E ele mata aquele que ele disse que traria para perto de si, um homem justo, Urias. Davi peca, adultera e cobre o seu pecado, o seu adultério com um homicídio. O homem segundo o coração de Deus falhou. Ele não esmaga a cabeça da serpente, mas caiu nas ciladas preparadas por ela. Davi foi um tolo nesse instante. O que cria a expectativa de que talvez eu e você precisamos de um rei sábio. Salomão. Salomão, um homem cuja sabedoria encantou todo mundo na sua época. Que a parte de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Opa, então nós precisamos desse homem sábio. Eu não sei onde isso me coloca ou lhe coloca, mas o homem que mais sábio, que já pisou sobre a face da terra, foi um tolo. Esqueceu das próprias coisas que escreveu, se deixou levar por muitas mulheres e corrompeu o seu coração. Sua adoração se tornou impura e Salomão falhou também. Falhou e deixou um legado para o seu filho Roboão, um jovem arrogante que decide ouvir os conselhos dos seus amigos e não dos anciãos,
e divide o reino de Israel, reino do norte, reino do sul. E o reino do norte é caracterizado por uma sequência de reinos perversos, de reis distantes do Senhor. O reino do sul tem essa alternância de reis bons, que amam ao Senhor, reis maus, que afastam o povo de Deus. Alguns reis mais ou menos. E ambos caem em exílio. Primeiro o reino do norte com os assírios, depois o exílio babilônico com os do sul. Foram reis que resolveram reinar com seus próprios meios, suas próprias vontades, e foram ensinados. O povo de Israel agora está distante da presença abençoadora do Senhor. O templo está em terra estranha. A atividade profética exílica está trazendo julgamento. Nós estamos falando de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Homens que profeticamente trazem e acompanham o povo, apontando o que Deus queria para o seu povo, que restabelecesse a adoração correta diante do povo, para com Deus, mas eles falham. Onde está aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente e reverter tudo aquilo que nós estamos passando? O povo volta para Israel. Na liderança de Zorobabel, Esdras, Neemias, reconstrói o templo, reconstrói o povo, reconstrói os muros. Uma chama de esperança, então, o silêncio de 400 anos, meus irmãos. Olha como nós passamos pela história do Velho Testamento. É assim que encerra o Antigo Testamento, com uma série de dilemas. E um deles, postado para nós em Êxodo 34, eu peço que os irmãos abram. Êxodo 34, versos 6 e 7. Já estamos indo para o fim. Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. E vou parar aqui. Isso é o dilema do Antigo Testamento. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Como que Deus irá perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda vai inocentar o culpado? Assim encerra o Antigo Testamento, deixando para nós um dilema que precisa ser resolvido. De que Deus, Ele é gracioso, de que Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão, o pecado, mas não inocenta o culpado. Como assim? Nós temos muito mais perguntas do que resposta nessa altura do campeonato. Nós temos a tarefa de representarmos visivelmente o Deus invisível, e vemos que sistematicamente a humanidade tem falhado no Antigo Testamento. Nós temos a tarefa agora de tentar resolver esse problema do caráter de Deus, que perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado. Como assim que Deus vai me perdoar, ao mesmo tempo não pode me inocentar que eu sou culpado? Então Ele vai me perdoar, mas não vai me inocentar? Como é que é isso? E nós olhamos para todos os reis e nos perguntamos: de onde vai vir a nossa esperança? E a atividade profética se cala por 400 anos, deixando o povo de Israel esperando, deixando a humanidade esperando, padecendo, aguardando uma resposta, até que ela vem. E o Verbo se fez carne. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula.
Algum comentário? Alguma adição? É uma aula, meus irmãos. Corrida. É uma história incrível. É um trabalho incrível que Deus tem feito. Algum ponto? Não? Então, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um período de café agora mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor. A história que o Senhor escreveu, o teu plano perfeito, ele exala o cuidado do Senhor para conosco. Dentro dessa história, o Senhor aponta o seu Redentor, aquele que viria. E que para nós, aquele que veio, louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus nós temos vida. Em Cristo Jesus nós temos a certeza de que o Senhor cuidou de todas as coisas. Cuidou do nosso coração, cuidou do dilema que esse povo, ó Deus, enfrentou durante anos, séculos, até que o Redentor veio. A esperança ficou no coração deste povo e a tua graça o salvou. É a tua graça agindo em toda a história, Pai. Louvamos ao Senhor por isso. Diante do Senhor, cremos que é o Senhor, vivo, verdadeiro, diante de nós, e em todo instante, trabalhando, nunca descansando, mas cuidando de cada detalhe em relação às nossas vidas, em relação à tua obra. E nós louvamos ao Senhor e em Cristo agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos tomar um café. Já voltamos para o culto.